Ethan Vance, o belo CEO da Vance Media, tinha tudo. Uma linda esposa grávida, Amélia, e um nome sinônimo de poder. Mas ele jogou tudo fora por uma atriz mais jovem, divorciando-se de Amélia pública e cruelmente para começar uma nova vida. Ele pensou que finalmente estava escapando da sombra do pai. O que ele esqueceu foi que seu pai, o lendário bilionário da tecnologia Harrison Vance, era dono dessa sombra. Esta é a incrível história de um patriarca que, forçado a escolher entre o próprio filho e sua amada nora, decidiu deserdar sua linhagem e entregar seu império a ela. A família Vance não morava em uma casa. Eles ocupavam um centro de comando. A extensa propriedade minimalista em Atherton, Califórnia, era menos um símbolo de felicidade doméstica e mais um monumento à mente fria e brilhante de seu criador, Harrison Vance. Harrison era um titã, uma lenda da tecnologia de primeira geração que havia construído seu conglomerado multibilionário, a Vance Innovations, de uma startup de garagem a uma potência global em software e inteligência artificial. Ele era um homem que valorizava duas coisas acima de tudo: lealdade e resultados. Seu filho, Ethan Vance, lutou a vida toda para alcançar ambos. Ethan era o CEO da Vance Media, uma subsidiária do conglomerado maior. Era uma divisão respeitável e lucrativa, focada em conteúdo digital e serviços de streaming. Mas, na galáxia da Vance Innovations, Harrison era um planeta menor orbitando o Sol. Ethan não havia fundado a Vance Media. Ele havia herdado sua liderança. Ele vivia em um estado de ressentimento perpétuo e latente, desesperado para provar que o nome Vance na porta de seu escritório era mais do que apenas um direito de nascença. A ponte entre o pai distante e exigente e o filho ressentido e inseguro era Amélia Vance. Amélia era a esposa de Ethan, uma mulher de inteligência discreta, graça e um calor humano que parecia completamente deslocado no mundo estéril dos Vance. Ex-curadora de arte, ela tinha um relacionamento genuíno, profundo e amoroso com o sogro. Harrison, um homem não conhecido por seu sentimentalismo, a adorava. Ele via em Amélia a integridade, a lealdade e a força que achava que faltavam no próprio filho. Ela era, aos seus olhos, mais uma Vance do que Ethan. Agora, Amélia estava grávida de 7 meses do primeiro neto dos Vance. Para Harrison, isso não era apenas um marco familiar. Era uma questão de legado. O futuro de seu império, a continuação da obra de sua vida, crescia dentro da única pessoa da família em quem ele confiava inequivocamente. A tensão na casa dos Vance era um zumbido constante e baixo sob a superfície de suas vidas opulentas. Ethan via o afeto de seu pai por Amélia como uma traição, mais uma prova de que ele jamais estaria à altura. Ele tratava o vínculo de sua esposa com seu pai como uma ameaça, uma aliança secreta contra ele. Você está sempre do lado dele, acusava Amélia após um tenso jantar de domingo na propriedade. Você olha para ele com admiração. Você nunca me olha desse jeito. Isso não é verdade, Ethan, Amélia respondia gentilmente, tentando acalmar seu ego frágil. Eu te admiro, mas seu pai é uma lenda. Claro, eu o respeito. Ele é um tirano, murmurava Ethan, olhando para os jardins impecavelmente cuidados. E ele usa você para me controlar. Amélia descartou a paranoia dele como estresse. A pressão que ele sofria era imensa. Mas, ultimamente, seu ressentimento havia assumido um tom mais agudo e cruel. Ele se tornará distante, trabalhando até tarde, com o celular sempre virado para longe dela. Estava mais preocupado com a imagem pública do casamento do que com a realidade privada. Sem que Amélia e Harrison soubessem, Ethan havia começado um caso. Sua amante era Chloe Sterling, uma atriz linda e ambiciosa com um papel secundário em uma popular série de streaming produzida pela Vance Media. Chloe era tudo o que Amélia não era. Impetuosa, exigente e profundamente impressionada com o poder de Ethan. Ela bajulava seu ego, elogiava sua visão e encorajava sua rebelião contra o pai. Ela era a faísca que ele achava que precisava para finalmente incendiar seu próprio mundo, sem perceber que seria um funeral para a vida que ele conhecia. A traição, quando aconteceu, não foi uma decepção silenciosa e privada. Foi uma execução pública meticulosamente planejada e brutalmente executada por Ethan. Ele escolheu o gala anual de filantropia da Vance Innovations como palco. O evento era o ápice do calendário social do Vale do Silício, uma reunião das figuras mais poderosas do mundo da tecnologia, todas ali para prestar homenagem ao homem no centro de seu universo, Harrison Vance. Amélia, radiante em um vestido azul escuro que acentuava suas curvas grávidas, sentiu uma sensação de desconforto a noite toda. Ethan estava estranhamente atento, quase performaticamente. Ele segurou a mão dela com força, beijou-a para as câmeras e nunca se afastou muito dela.
Ela confundiu o comportamento dele com um renovado sentimento de afeição, um sinal de que eles estavam superando as tensões recentes. Na verdade, ele estava posicionando sua vítima no centro das atenções antes de puxar o gatilho. O momento que ele escolheu foi durante seu próprio discurso como CEO da Vance Media. Ele estava programado para fazer uma breve apresentação sobre o trabalho da fundação em alfabetização digital. Ele caminhou até o pódio parecendo confiante e bonito. Ele falou eloquentemente sobre o futuro da mídia, sobre seu compromisso com conteúdo de qualidade. E então ele saiu do roteiro. Ao olharmos para o futuro, disse ele, com a voz assumindo um tom sombrio, devemos também ser honestos sobre o nosso passado e ter coragem suficiente para trilhar novos caminhos. É por isso que é com pesar que anuncio que minha esposa Amélia e eu tomamos a difícil, mas mútua, decisão de nos separar. Um suspiro coletivo de choque percorreu o salão. 300 das pessoas mais influentes do mundo se viraram para encarar Amélia, que estava sentada à mesa principal ao lado de um Harrison atordoado. Seu sorriso congelou em seu rosto, sua mente lutando para processar as palavras dele. Decisão mútua. Era a primeira vez que ela ouvia falar disso. Ethan continuou, com a voz carregada de uma falsa sinceridade ensaiada. Amélia é uma mulher maravilhosa e será uma mãe incrível. Sempre a respeitarei, mas nossos caminhos divergiram. Desejo a ela apenas o melhor. Foi uma declaração perfeitamente elaborada, retratando-o como um homem moderno e sensível fazendo uma escolha dolorosa, porém madura. Mas então, ao se afastar do pódio, um repórter de um famoso site de fofocas sobre tecnologia, claramente avisado, gritou uma pergunta. Ethan, é verdade que você está em um relacionamento com a atriz Chloe Sterling? Ethan fez uma pausa, uma hesitação dramática e calculada. Voltou-se para o microfone, com um sorriso fraco, quase triste, no rosto. Chloe e eu nos tornamos muito próximos, disse ele. Ela é uma mulher extraordinária, e peço que todos respeitem nossa privacidade neste novo capítulo. A sala explodiu em uma cacofonia de sussurros e cliques frenéticos de câmeras de celular. Ele não havia apenas anunciado o divórcio, ele havia anunciado o caso no palco da festa de gala do próprio pai. Ele havia pegado o momento mais íntimo e doloroso da vida da esposa e o transformado em uma estratégia de relações públicas para seu novo relacionamento. Amélia ficou imóvel, o sangue fugindo do rosto. O ar em seus pulmões parecia denso, impossível de respirar. Era uma humilhação tão profunda, tão absoluta, que parecia um golpe físico. Ela sentia centenas de pares de olhos sobre si, uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Olhou para o sogro. O rosto de Harrison Vance era uma máscara de fúria pura e genuína. Ele não estava olhando para Ethan. Estava olhando para Amélia. Seus olhos se encheram de uma dor que espelhava dela. Uma mão tocou delicadamente seu braço. Era o chefe de segurança de Harrison. Senhora Vance, disse ele, com a voz baixa e respeitosa. Vamos. Eles se levantaram e, com toda a dignidade que conseguiu reunir, Amélia se permitiu ser escoltada para fora do salão de baile, uma saída silenciosa e graciosa dos destroços de sua vida. Enquanto caminhava, ouvia o estalo dos flashes atrás de si enquanto Ethan, seu marido, posava para as primeiras fotos oficiais com a ideia de seu novo amor, a atriz Chloe Sterling, que coincidentemente acabará de chegar ao baile. A viagem de volta à propriedade de Atherton foi uma jornada silenciosa e sufocante. Amélia olhou pela janela do Rolls-Royce, as luzes brilhantes do Vale do Silício se borrando em listras sem sentido. Ela não sentiu nada. O choque havia cauterizado suas emoções, deixando uma profunda dormência oca. Harrison sentou-se ao lado dela, seu corpo grande e rígido. Suas mãos cerradas em punhos brancos sobre os joelhos. Ele não falou, mas a raiva que emanava dele era uma força física palpável no carro. Quando chegaram à propriedade, Harrison a conduziu não a um quarto de hóspedes, mas à ala da suíte principal, para um belo apartamento privativo com vista para os jardins que ele e sua falecida esposa haviam preparado anos atrás, na esperança de que um dia fosse um quarto de bebê para seus netos. Esta é sua casa agora, Amélia, disse ele, com a voz rouca. Pelo tempo que você precisar. Amélia finalmente quebrou o entorpecimento, dando lugar a uma onda de tristeza. Ela desabou em uma cadeira, seu corpo dilacerado por soluços. Harrison ficou parado, impotente, por um momento, um homem mais confortável com aquisições hostis do que com lágrimas. Então, ele fez algo que raramente fazia. Caminhou até ela e colocou uma mão pesada e reconfortante em seu ombro, uma promessa silenciosa de apoio inabalável. Uma hora depois, o som de um carro cantando pneus na longa entrada anunciou a chegada de Ethan. Ele claramente havia bebido,
seu rosto corado com uma mistura de adrenalina comemorativa e desafio beligerante. Ele entrou no grande salão da casa principal, esperando encontrar Amélia pronta para fazer um discurso que ele sem dúvida havia ensaiado sobre seu direito para ser feliz. Em vez disso, encontrou o pai esperando por ele, sozinho no centro da vasta sala com piso de mármore. Onde ela está? Perguntou Ethan, dispensando qualquer cumprimento. Amélia está descansando, disse Harrison, com a voz perigosamente calma. Ela não falará com você. Não está à noite. Nunca mais sem a presença de um advogado. Ah, qual é, pai? Zombou Ethan, passando a mão pelos cabelos. Não seja tão dramático. Foi um rompimento total. Melhor ser honesto do que prolongar por meses. Harrison encarou o filho, com os olhos tão cheios de desprezo que Ethan hesitou por um instante. Uma ruptura completa, repetiu Harrison, com a voz quase um sussurro. Você levou sua esposa grávida, a mulher que carregava seu filho, meu neto, e a humilhou publicamente diante do mundo inteiro. Você usou minha fundação, meu nome, minha casa, como palco para o lançamento de seu sórdido caso. Você chama isso de ruptura completa. Eu chamo de declaração de guerra. O medo de Ethan foi rapidamente substituído pelo ressentimento de toda a vida. Este era o momento que ele esperava, o confronto que ele tanto almejava. Esta é a minha vida, pai, gritou ele, sua voz ecoando no salão cavernoso. Minha, não uma divisão da Vance Innovations. Você não me controla. Você não pode aprovar minhas escolhas. Eu sou dono de mim mesmo. Você é um tolo, disse Harrison, sua voz cortando o discurso de Ethan como um pedaço de gelo. Você nunca foi dono de si mesmo. É um homem que viveu a vida inteira de uma mesada. Uma mesada do meu dinheiro, da minha reputação e da minha tolerância. Você confundiu minha generosidade com o seu próprio sucesso. Ele deu um passo à frente, sua presença subitamente avassaladora. Você tem razão sobre uma coisa. Eu não controlo sua vida pessoal. Você é livre para dormir com quem quiser. Você é livre para fazer papel de bobo nos tabloides. Mas eu controlo sua empresa. Eu controlo sua herança. Eu controlo o nome que você tão descuidadamente desonra. Ele parou, ficando a centímetros do filho. E você, Ethan, disse ele, com a voz grave como um decreto final, acabou de cometer um erro de cálculo catastrófico, que pode pôr fim à sua carreira e mudar sua vida. Ele virou as costas para o filho, num gesto de dispensa definitiva. Meus seguranças o acompanharão até a saída. Você não é mais bem-vindo nesta casa. Seu acesso às contas e propriedades da empresa foi encerrado imediatamente. Você receberá notícias dos meus advogados pela manhã sobre sua posição na Vance Media. Ethan permaneceu em silêncio, atordoado. A bravata embriagada evaporou, substituída por uma compreensão fria e aterrorizante do que acabará de fazer. Ele não havia apenas rompido seu casamento. Ele havia quebrado o pacto tácito com a fonte de todo o seu poder. Você não pode fazer isso, sussurrou Ethan, com a voz trêmula. Harrison parou na porta, mas não se virou. Eu posso, disse ele, sua voz carregando o peso de um império bilionário. E eu farei. Na manhã seguinte à gala, o mundo dos negócios acordou para uma nova realidade chocante. Harrison Vance, um homem conhecido por sua paciência estratégica e contenção emocional, agiu com a velocidade e a ferocidade de um raio. Ele não delegou. Ele não deliberou. Ele agiu. Pontualmente às 7 horas, convocou uma teleconferência de emergência do Conselho Executivo da empresa controladora, a Vance Innovations. O conselho era composto por membros veteranos e extremamente leais, que deviam suas carreiras e fortunas a Harrison. Eles eram menos um conselho de administração e mais um conselho de guerra. O anúncio de Harrison foi breve e brutal. Com efeito imediato, Ethan Vance está suspenso de suas funções como CEO da subsidiária da Vance Media, aguardando uma revisão da liderança. Invoco minha autoridade como presidente e acionista majoritário para congelar todas as alocações de capital e o compartilhamento de recursos entre empresas com a Vance Media. Eles estão, para todos os efeitos, em quarentena. Não houve objeções. Houve apenas um silêncio atordoado seguido por discretas declarações de apoio. O conselho sabia que a vida pessoal e profissional de Harrison estavam inextricavelmente ligadas. Um ataque à sua família era um ataque à estabilidade de todo o império, e ele estava cauterizando a ferida antes que a infecção se espalhasse. Ethan recebeu a notícia não do pai, mas de um e-mail oficial, friamente redigido, da secretária do conselho. Ele estava sentado na suíte de hotel que dividira com Chloe Sterling, com o café da manhã meio comido, servido no quarto, congelando na mesa. Leu o e-mail,
Depois o releu, as palavras se borrando diante de seus olhos. Suspenso. Capital congelado, revisão da liderança. Era uma sentença de morte corporativa. A Vance Media, embora lucrativa, dependia fortemente dos vastos recursos da empresa-mãe. Usava a inteligência artificial proprietária da Vance Innovations para seus algoritmos de recomendação de conteúdo, seus enormes conjuntos de servidores para seus serviços de streaming e seus bolsos fundos para novas aquisições. Sem esse apoio, a Vance Media era um navio sem motor, morto na água. Chloe, que lia animadamente a cobertura da imprensa sobre a estreia deles como casal, notou seu rosto pálido. — O que foi, querido? Perguntou ela, com a voz animada. — Meu pai. Ethan engasgou. Ele está me cortando o caminho. Ele está congelando a empresa. A preocupação no rosto de Chloe foi imediatamente substituída por um lampejo de algo mais, um medo frio e calculista. Não era para isso que ela havia se comprometido. Ela havia se unido a um príncipe, um herdeiro poderoso. Ela não havia se comprometido com um pária no meio de uma guerra familiar com um rei que tinha todas as cartas na mão. Enquanto Ethan cambaleava, Harrison fazia seu próximo movimento. Ele convocou sua equipe jurídica pessoal, um grupo dos advogados corporativos mais temidos do Vale do Silício. Suas instruções eram simples. Quero que você faça uma auditoria completa do fundo da família Vance e do meu testamento pessoal, ele ordenou. Quero explorar todas as vias legais para reestruturar a herança do meu filho. Encontrar a cláusula de caráter e integridade que redigimos anos atrás. Quero saber exatamente quanta latitude ela me dá. Ele então se voltou para o chefe de sua equipe de fusões e aquisições. Também quero uma avaliação completa da divisão de mídia da Vance. Quero saber quanto valem seus ativos, despojados da infraestrutura da Vance Innovations. Quero saber como ficaria se a desmembrássemos e vendêssemos em partes. A mensagem era clara. Ele não estava apenas deixando o filho de lado. Estava se preparando para pagá-lo tanto da fortuna da família quanto do império corporativo que havia construído. Para Amélia, aqueles dias eram uma névoa estranha e surreal. Ela estava aconchegada no luxo tranquilo da propriedade Seacliff, protegida da tempestade. Harrison insistira que ela consultasse um obstetra de primeira linha para garantir que o estresse não afetasse o bebê. Ele lhe providenciara um terapeuta discreto. Ele a tratava não como uma vítima digna de pena, mas como um membro valioso da família que havia sido ferido e precisava se curar. Ele a visitava todas as noites em sua suíte. Ele não falava muito sobre seus planos para Ita. Simplesmente sentava-se com ela, perguntava sobre o bebê e conversava sobre o futuro em tom amplo e tranquilizador. Certa noite, ele a encontrou olhando para uma proposta que havia escrito meses antes, um projeto apaixonante que ela havia apresentado a Ita, que o havia descartado por não ser lucrativo. Era um plano para criar uma fundação dentro da Vance Media dedicada a financiar e desenvolver programação educacional infantil de alta qualidade. Ele disse que era uma distração do nosso negócio principal, disse Amélia, com a voz carregada de uma tristeza persistente. Harrison pegou a proposta e leu, com uma expressão pensativa. Ele foi um tolo, disse após um longo silêncio. Isso não é uma distração. É um legado. Ele devolveu a proposta a ela, com um brilho estranho e determinado nos olhos. Não jogue isso fora, Amélia. Acho que você poderá ter utilidade para isso em breve. Amélia ficou confusa com o comentário, mas nos próximos dias entenderia. Harrison Vance não estava apenas desmantelando o mundo do filho. Ele já planejava o que construir em seu lugar e decidirá que o arquiteto do futuro da família não seria seu próprio filho, mas a mulher que seu filho tão tolamente rejeitara. Enquanto Ethan tentava freneticamente estancar a hemorragia na Vance Media, com seu poder e influência se esvaindo a cada hora, Harrison Vance orquestrava seu golpe de mestre. Foi um movimento de tamanha audácia e brilhantismo estratégico que seria comentado no Vale do Silício por muitos anos. Não foi apenas um ato de punição contra seu filho, foi uma reorganização fundamental de seu próprio legado. Ele convocou uma segunda reunião, ainda mais exclusiva. Desta vez, não era o conselho completo, mas seu círculo íntimo, seu diretor financeiro, o chefe de sua equipe jurídica e alguns membros confiáveis e antigos do conselho. Eles se encontraram na sala de conferências principal do Vance Innovations Campus, uma sala conhecida como observatório por suas vistas panorâmicas e pelas decisões de alto risco tomadas ali. Harrison estava diante deles não como um pai emocionado, mas como o presidente visionário que havia guiado a empresa por 4 décadas. A Vance Innovations sempre foi voltada para o futuro. Ele começou, com a voz calma e autoritária. Fomos pioneiros em avanços em inteligência artificial, software e soluções empresariais. Mas o mundo está mudando. A confiança do público na tecnologia está se deteriorando.
Eles nos veem, com ou sem razão, como gigantes amorais. Precisamos fazer mais do que apenas inovar. Precisamos investir em nossa própria humanidade. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se dissipar. Portanto, estou anunciando uma nova e importante iniciativa estratégica. Estamos formando uma nova divisão independente dentro do conglomerado. Essa divisão terá um duplo mandato: atuar como um fundo de capital de risco para a tecnologia ética e socialmente responsável e supervisionar todos os esforços filantrópicos da família Vance. Será a bússola moral e criativa de toda a nossa organização. Ele deixou o anúncio ser assimilado. Foi uma mudança enorme e inesperada. Essa nova divisão, continuou ele, será semeada com o aporte inicial de $1 bilhão do Vance Family Trust. Um suspiro silencioso percorreu a sala. $1 bilhão era uma quantia impressionante, mesmo para uma empresa do seu porte. E Harrison disse, desferindo o golpe final e contundente: ela se chamará Fundação Amélia Vance. Sua presidente e diretora executiva será Amélia Vance. O silêncio na sala era absoluto. As implicações eram sísmicas. Ele não havia apenas criado uma nova e poderosa divisão. Ele havia colocado sua nora, uma mulher sem cargo corporativo oficial, no comando dela. Ele havia tomado uma parcela significativa da riqueza e do futuro da família e entregado a ela. Amélia, explicou Harrison, em um tom que não deixava espaço para discussão, possui a integridade, a visão e o caráter que esta iniciativa exige. Sua formação nas artes e sua paixão pela educação a tornam excepcionalmente qualificada para orientar nossos investimentos em uma direção mais humana. Ela terá o apoio total e incondicional deste conselho e desta empresa. Foi um checkmate. Ele efetivamente elevou Amélia a uma posição de imenso poder dentro do Império Vance, tornando-a uma executiva sênior, comparável aos chefes de suas divisões mais importantes. Ela não era mais apenas a esposa arranjada de um CEO de subsidiária. Ela era o rosto do futuro da empresa, a administradora de sua alma. Ele havia criado um novo herdeiro. O anúncio público foi divulgado 1 hora depois. A notícia se espalhou como fogo. Foi uma jogada de relações públicas brilhante, reformulando a narrativa de um sórdido drama familiar para a história de uma empresa visionária empoderando uma mulher íntegra. A imprensa elogiou a iniciativa, elogiando a visão ousada de Harrison e a força silenciosa de Amélia. Não sei o que dizer, gaguejou ela. Não tenho experiência para comandar algo assim. Você tem caráter, respondeu Harrison simplesmente. Essa é a única qualificação que importa. Eu lhe darei a melhor equipe do mundo para apoiá-la. Tudo o que preciso de você é sua visão e sua integridade. Esta fundação, Amélia, é para você e seu filho. É sua herança. É o futuro desta família. Peço que você a lidere. Era uma oportunidade incrível e assustadora. Era uma chance de pegar as ideias pelas quais ela era apaixonada, as ideias que Ethan havia descartado, e transformá-las em uma força poderosa para o bem. Era a chance de construir seu próprio legado. Um legado para seu filho, separado dos destroços de seu casamento. Sim, disse ela finalmente, com a voz repleta de uma nova e silenciosa determinação. Sim, eu farei isso. Para Ethan, a notícia foi o golpe final e devastador. Ele a viu em um alerta de notícias em seu celular enquanto estava sentado em um escritório de advocacia estéril. Leu a manchete. Harrison Vance lança fundação bilionária liderada pela nora Amélia Vance e sentiu uma espécie de vertigem psicológica. Seu pai não apenas o renegou, ele o substituiu. Ele pegou sua esposa, a mulher que havia rejeitado, e a elevou a uma posição de poder e prestígio que ele, filho e herdeiro, jamais conseguirá alcançar sozinho. Sua rebelião, sua tentativa desesperada de escapar da sombra do pai, resultou no único desfecho que ele sempre temeu. Ele havia se tornado completa e completamente irrelevante. A criação da Fundação Amélia Vance foi o golpe de mestre filantrópico público. Mas, nos bastidores, o cerco à Vance Media foi uma campanha de um tipo diferente. Um desmantelamento frio, brutal e sistemático de uma entidade corporativa orquestrado por um homem que tratava os negócios como uma forma de guerra sem derramamento de sangue. O primeiro golpe não foi um estrondo, mas um zumbido digital silencioso. Em uma manhã de segunda-feira, toda a infraestrutura tecnológica da Vance Media começou a travar. A crise começou no departamento de engenharia. Uma série frenética de alertas ecoou em suas telas. A doutora Aris Thorne, a brilhante, mas perpetuamente estressada, chefe de engenharia, assistiu horrorizada enquanto seus painéis de diagnóstico se iluminavam com avisos vermelhos.
A conexão com o mainframe da Vance Innovations, o núcleo de supercomputação que abrigava a inteligência artificial do Prometheus, havia sido cortada. Ela irrompeu no escritório de Ethan, com paredes de vidro, seu rosto uma máscara de pânico controlado. Ele fez isso, Ethan, disse ela, com a voz tensa. Ele nos cortou. Seu pai nos desconectou da nave-mãe. Ethan, que tentava projetar uma aura de normalidade desafiadora, sentiu uma pontada de medo. Do que você está falando? Da inteligência artificial do Prometheus, exclamou Aris, elevando a voz. Todo o nosso mecanismo de recomendação de conteúdo, nossa plataforma de veiculação de anúncios, nossa análise de usuários, tudo funciona no Prometheus. Sem ele, nosso serviço de streaming é apenas um canal do YouTube glorificado de 2008. Estamos voando às cegas e o mecanismo simplesmente pifou. As consequências foram imediatas e catastróficas. Ao meio-dia, a queda da mídia avançada já era tendência nas redes sociais. Os usuários reclamavam de uma interface desajeitada e sem resposta, além de sugestões de conteúdo estranhamente irrelevantes. A plataforma automatizada de vendas de anúncios da empresa, que gerava milhões em receita por dia, estava falhando, incapaz de atingir os usuários de forma eficaz. Eles não estavam apenas perdendo espectadores, estavam perdendo dinheiro a cada segundo. Ethan convocou uma reunião de emergência com sua equipe executiva. A atmosfera na sala de reuniões, antes um lugar de autocongratulação arrogante, agora estava carregada com o fedor do medo. Ele tentou animá-los, com a voz anormalmente alta no silêncio tenso. Esta é uma medida temporária, insistiu, andando de um lado para o outro em frente à janela panorâmica. Uma tática de negociação. Meu pai é um valentão, e é assim que ele opera. Ele está tentando nos assustar. Precisamos manter a linha. Mostrar a ele que não seremos intimidados. Vamos construir nossa própria inteligência artificial. Vamos encontrar novos parceiros. Helena Reis, sua pragmática e sofrida diretora de operações, olhou para ele como se ele fosse uma criança delirante. Construir nossa própria inteligência artificial, Ethan? Perguntou ela, com a voz monótona e desprovida de emoção. Prometheus é o resultado de um investimento de 20 anos e 5 bilhões de dólares da Vance Innovations. Você espera que o repliquemos com quais recursos? O financiamento de capital para todo o nosso projeto de outono foi congelado esta manhã. Nossos 3 principais parceiros de produção já nos notificaram por quebra de contrato. Estamos em um estado de parada cardíaca corporativa, e você está falando em treinar para uma maratona. Ela se inclinou para a frente, com o olhar firme. Isso não é uma negociação. Isso é um cerco. E o inimigo não está nos portões, ele está em nossas próprias salas de servidores. E ele acabou de desligar a energia. Precisamos de uma estratégia de sobrevivência, não de uma missão suicida. Sua própria equipe o via não como um líder, mas como o arquiteto de sua ruína. Sua autoridade havia evaporado. Ele era um rei sem exército, sem tesouro e sem castelo. Desesperado e enfurecido, Ethan recorreu à única arma que pensava ter, a lei. Ele contratou Sterling Kyle, um litigante notoriamente agressivo, conhecido por sua terra arrasada. Táticas. No reluzente escritório de Kyle em Century City, Ethan desabafou sua fúria, delineando um enorme processo multibilionário contra seu próprio pai. Vamos depô-lo. Ethan se enfureceu, andando de um lado para o outro no tapete felpudo. Vamos intimar todos os documentos da Vance Innovations da última década. Vamos expô-lo como o tirano que ele é. Kyle, um homem que via o conflito como uma oportunidade de negócio, redigiu avidamente uma ameaça legal contundente. Era um documento de 20 páginas repleto de acusações de violação do dever fiduciário, interferência ilícita e sabotagem corporativa. Era uma declaração de guerra legal total. Ele o enviou por um mensageiro impassível ao departamento jurídico de Harrison. A resposta chegou na tarde seguinte. Não era um resumo jurídico, mas um portfólio fino e elegante entregue por um advogado discreto e modesto. Dentro havia uma carta de uma página, uma obra-prima de força discreta e aterrorizante. Afirmava, em linguagem fria e formal, que, caso o Ethan prosseguisse com seu processo frívolo e vexatório, o processo de descoberta seria, obviamente, uma via de mão dupla. Isso obrigaria a Vance Innovations a divulgar publicamente as conclusões completas e não editadas de sua revisão interna da liderança da divisão de mídia da Vance. Em anexo, havia um resumo de 2 páginas da referida revisão. Não era uma coleção de acusações vagas. Era um relatório forense da má conduta profissional e pessoal de Ethan, uma cronologia de suas falhas. Listava,
com datas e valores, o uso indevido de contas corporativas para viagens pessoais, apartamentos e presentes para a senhorita Chloe Sterling. Fazia referência a declarações juramentadas de funcionárias detalhando um padrão de comportamento inadequado. Incluía uma análise detalhada do CFO da empresa controladora, mostrando como as aquisições imprudentes e egocêntricas de Ethan custaram à empresa quase 100 milhões de dólares em prejuízos. Sterling Kyle leu o resumo, com o rosto lentamente perdendo a cor. O litigante agressivo e confiante pareceu se encolher em seu terno caro. Ele olhou para Ethan, sua expressão uma mistura de admiração e terror diante da máquina contra a qual estavam lutando. Temos que recuar, Ethan, disse Kyle, com a voz num sussurro. Não é uma ameaça de processo. É difamação, e eles têm os recibos. Não é uma ameaça. É uma ordem de execução. Se entrarmos com o processo, eles não vão apenas ganhar no tribunal. Eles vão divulgar isso. Vão te destruir na imprensa tão completamente que você nunca mais vai trabalhar neste país. Fomos superados em manobras, em armas e completamente derrotados. Naquela noite, Ethan retornou à suíte do hotel, um homem devastado pela derrota. A última esperança se fora. Ele buscava algum pequeno conforto, uma conexão humana nos destroços. Encontrou Chloe ao telefone com seu agente, sua voz animada enquanto discutia uma possível audição. Quando ela desligou, o sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de irritação entediada ao vê-lo. Você está horrível, ela disse, virando-se para o espelho para examinar sua maquiagem. Tive um dia ruim, disse ele, com a voz embargada. Chloe, precisamos conversar. Precisamos decidir o que vamos fazer. Eu sei o que vou fazer, disse ela, fechando um batom. Vou para Vancouver na semana que vem. Tem um novo piloto. O papel é fantástico. Vancouver, ele gaguejou. Mas e nós? Eu destruí a minha vida inteira por você? Por nós. Ela finalmente se virou para encará-lo, e seu belo rosto era uma máscara de pena fria e indiferente. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Ah, Ethan, não seja tão ingênuo, disse ela, com a voz transbordando de desprezo. Você não fez isso por mim. Você fez isso por você. Isso nunca foi sobre a nossa história de amor. Foi sobre o seu drama psicológico patético e eterno com seu pai. Você era um garotinho fazendo birra tentando provar que conseguia quebrar o brinquedo favorito dele. Eu era apenas a pedra brilhante e emocionante que você decidiu jogar. Ela foi até o armário e tirou as malas já prontas. O problema é que você errou. Você nem arranhou o brinquedo favorito dele. Você só conseguiu incendiar a sua própria casa na árvore. Eu me apeguei ao herdeiro de um império, um príncipe. Acontece que você é apenas um gerente de nível médio desempregado e desgraçado que está prestes a perder o seu fundo fiduciário. Essa é uma marca com a qual eu simplesmente não consigo me associar. Ela empurrou as malas até a porta. Seu pai, apesar de todos os seus defeitos, é um homem de imenso poder. Ele constrói coisas. Você, disse ela, dando o veredito final devastador, simplesmente os quebre, começando pela sua própria vida. Ela abriu a porta e saiu sem olhar para trás, deixando-o sozinho no silêncio sufocante da suíte, um rei em um reino de um só. Seu reinado oficial e irrevogavelmente encerrado. Enquanto o mundo de Ethan estava sendo reduzido a cinzas, o de Amélia estava em ascensão. Ela havia se mudado para uma casa linda e iluminada na propriedade Seacliff, um lugar de paz e novos começos. Seus dias não eram mais definidos pelo humor do marido, mas por seu próprio propósito crescente. A primeira reunião oficial do Conselho da Fundação Amélia Vance foi um testemunho de sua transformação. Ela se sentou à cabeceira de uma mesa repleta de algumas das mentes mais perspicazes que seu sogro empregava. Harrison estava lá, mas sentou-se ao lado, uma presença silenciosa e observadora, permitindo que ela comandasse a sala, e ela o fez. Ela apresentou um plano estratégico abrangente de 5 anos, sua voz repleta de paixão e autoridade que cativou a todos. Ela falou sobre investimentos éticos, sobre alavancar seus vastos recursos para criar um novo paradigma de responsabilidade corporativa. Após a reunião, um dos membros do conselho, um lendário capitalista de risco, abordou Harrison. Ela tem um talento nato, Harrison, disse ele, com a voz repleta de genuína admiração. Ela tem a sua mente estratégica, mas ouso dizer que tem um coração melhor. Harrison simplesmente assentiu, com um sorriso raro e orgulhoso nos lábios. Mais tarde naquela noite, Amélia caminhou pelos jardins tranquilos da propriedade, o ar fresco da noite como um bálsamo para sua pele. Ela sentiu a filha chutar, uma pancada forte e reconfortante contra suas costelas. Naquele momento,
ela sentiu uma profunda sensação de paz. O cerco que ela testemunhara era uma história de destruição, um conto de advertência sobre um homem que voara muito perto do sol e fora reduzido a cinzas por sua própria arrogância. Mas sua história, e a história da criança que ela carregava, estava apenas começando. Não seria uma história de poder herdado, mas de propósito descoberto. Era a ascensão silenciosa e inabalável de um novo e melhor tipo de legado. A convocação chegou em uma manhã de terça-feira. Não era uma ligação da assistente de seu pai ou uma mensagem de texto de um membro da família. Era um envelope grosso de cor creme entregue por um estoico mensageiro legal à suíte de hotel que se tornará a prisão dourada de Ita. A carta dentro era fria, formal e absolutamente aterrorizante. Era uma notificação judicial convocando-o para uma reunião formal na sede da Vance Innovations, dali a uma semana. O assunto era a reestruturação do fundo da família Vance e os termos de sua separação de todas as entidades relacionadas a Vance. A lista de participantes obrigatórios incluía seu pai, Harrison Vance, Amélia Vance e uma equipe de advogados especializados em questões patrimoniais do prestigiado escritório Albright Sterling & Moore. Durante uma semana, Ethan oscilou entre um estado de pânico e uma esperança trêmula e desafiadora. Passou horas andando de um lado para o outro nos limites de sua suíte, ensaiando discursos diante do espelho. Seria razoável. Sentiria remorso. Apelaria a Amélia sobre o amor que um dia compartilharam, a criança que ela estava prestes a trazer ao mundo. Não conseguia se livrar da crença narcisista de que tudo aquilo era um grande gesto teatral da parte de seu pai, uma tática de intimidação para fazê-lo se render. Ainda acreditava que conseguiria se safar com a conversa. Ainda acreditava que tinha um caminho de volta. Tentou ligar para Chloe, a atriz por quem havia queimado o mundo inteiro. O agente dela atendeu, informando com um profissionalismo frio que a senhora Sterling não estava disponível e desejando-lhe tudo de bom em seus empreendimentos futuros. A finalidade no tom do agente era inconfundível. Ele estava total e completamente sozinho. Na manhã da reunião, vestiu-se meticulosamente com seu melhor terno, uma última tentativa patética de projetar o poder que não possuía mais. Entrou na sala de conferências principal da Vance Innovations, um espaço que outrora dominara, e foi imediatamente atingido pela fria e deliberada encenação de sua própria execução. Seu pai, Harrison, estava sentado à cabeceira da mesa impossivelmente longa de mogno polido, um monólito silencioso e imóvel de autoridade. À sua direita, no assento de honra, estava Amélia. Agora em seu último mês de gravidez, ela irradiava uma força serena e inabalável. Não era mais a esposa de coração partido. Era uma matriarca em espera. Na mesa à sua frente não havia uma bolsa, mas uma pasta encadernada em couro. Na extremidade oposta da mesa, uma única cadeira isolada havia sido posta para ele. À sua frente, estavam meia dúzia dos mais formidáveis advogados corporativos da costa oeste. Ele se sentou, o silêncio na sala um cobertor pesado e sufocante. O advogado-chefe, um homem severo na casa dos 60 anos chamado Sr. Albright, começou sem preâmbulos. Ita, disse ele, com a voz desprovida de qualquer emoção. Estamos aqui hoje para formalizar as consequências de suas ações recentes. Como você sabe, o fundo da família Vance estabelecido por seu avô é o instrumento legal que rege os bens da família e sua posição dentro de suas estruturas corporativas. Ele abriu uma pasta grossa. O artigo 7, seção 4 do fundo, uma seção da qual acredito que você tenha uma cópia, é o que comumente se chama de cláusula de caráter e integridade. Ela concede ao patriarca em exercício o amplo poder discricionário para alterar ou revogar a herança de um beneficiário no caso de tal beneficiário se envolver em conduta que traga descrédito público ao nome Vance ou agir de maneira que desestabilize intencionalmente os principais interesses comerciais da família. Albright olhou para Ethan por cima dos óculos de leitura. É a posição legal de seu pai que suas ações no baile de filantropia, a dissolução pública e cruel de seu casamento com uma esposa grávida e a subsequente instabilidade e danos à reputação que seu comportamento causou representam uma violação profunda e inequívoca desta cláusula. Ethan abriu a boca para protestar, mas Albright se manteve firme. Levante a mão. Deixe-me esclarecer. O que se segue não é uma negociação. É uma disseminação de informações sobre decisões que já foram tomadas e legalmente ratificadas. Pelos próximos 20 minutos, Albright metodicamente desmantelou a vida de Ethan, pedaço por pedaço. Seu emprego na Vance Media e em todas as outras entidades da Vance foi rescindido com efeito imediato. Todas as opções de ações não adquiridas foram anuladas. Seus cartões de crédito corporativos, contas e privilégios de acesso já haviam sido revogados. Então veio o golpe final devastador. A questão da sua herança foi reestruturada,
continuou Albright, virando uma página. Sua parte principal do fundo da família Vance, que teria sido passada para você após a morte de seu pai, foi legal e irrevogavelmente redirecionada. Um novo fundo independente foi formado. O único beneficiário deste novo fundo será seu filho biológico e quaisquer futuros filhos que você possa ter com Amélia Vance. Ethan o encarou, sua mente lutando para acompanhar. Seu filho. Ele ainda tinha uma conexão. Este novo fundo, disse Albright, dando o golpe de misericórdia, será administrado por 2 co-administradores que terão poder discricionário exclusivo sobre todos os bens até que o beneficiário atinja a idade de 30 anos. Esses co-administradores serão seu pai, Harrison Vance, e a mãe da criança, Amélia Vance. A sala girou. Foi um apagamento completo e total. Ele seria um fantasma. Uma nota de rodapé na imensa fortuna de seu próprio filho, uma fortuna que seria controlada por sua ex-esposa e pelo pai que o desprezava. Isso não é legal, gaguejou, as palavras presas na garganta. Você não pode simplesmente tirar meu direito de primogenitura, voltou seu olhar desesperado para Amélia. Amélia, por favor, implorou, com a voz embargada. Não o deixe fazer isso. Pense em nossa criança, nossa família. Amélia encontrou seu olhar e, pela primeira vez, falou. Sua voz não era raivosa, nem vingativa, mas repleta de uma firme determinação. Estou pensando na minha filha, Ethan, disse ela. Na verdade, ela é a única coisa em que pensei no último mês. E percebi que o maior presente que posso dar a ela é uma vida livre da sua influência. Uma vida onde ela não seja exposta à sua crueldade, à sua instabilidade e à sua profunda falta de caráter. Isso não é algo que meu sogro está fazendo com você. É a consequência direta do que você fez conosco. Ethan, destroçado pelas palavras dela, voltou seus olhos selvagens e suplicantes para o pai. Pai, por favor. Harrison Vance finalmente falou, sua voz um terremoto baixo e retumbante de finalidade. Seu avô era um homem sábio, Ethan. Ele entendia que um império não se preserva apenas pelo sangue, mas pelo caráter. Ele construiu esta empresa do nada com as próprias mãos e a força de sua vontade. Passei a vida honrando esse legado, construindo sobre ele. E você o tratou como um brinquedo. Você usou o poder e a segurança que ele lhe dava não para construir, mas para satisfazer suas próprias vaidades e inseguranças mesquinhas. Ele se levantou, a força intimidadora de sua presença preenchendo a sala. Você está aqui e fala do seu direito de nascença. Você não tem nenhum direito de nascença. Você o desperdiçou. Você provou que não é um construtor. Você é um vândalo. E eu não vou ficar parado assistindo um vândalo destruir o trabalho da minha vida. Ele gesticulou em direção a Amélia. Ela tem a única coisa que você nunca terá, Ethan. Ela tem caráter. Ela tem integridade. Ela é uma construtora. O futuro desta família e desta empresa está mais seguro nas mãos dela do que jamais esteve nas suas. O Sr. Albright deslizou um último documento sobre a mesa. Era um acordo de separação que oferecia um pagamento único de 10 milhões de dólares, uma fração de sua herança perdida. Em troca, ele renunciaria a todas as reivindicações futuras. Era uma escolha entre ir embora com uma fortuna com a qual a maioria das pessoas apenas sonha ou lutar e ficar sem absolutamente nada. Com a mão tremendo tão violentamente que ele mal conseguia segurar a caneta, Ethan assinou seu nome. Ele assinou sua empresa, sua herança, sua família, seu futuro. Levantou-se de sua cadeira isolada, um homem completamente vazio, e saiu da sala sem dizer mais nada. Ao passar pelo saguão reluzente da empresa que seu avô havia fundado, os funcionários, seus ex-funcionários, desviaram o olhar. Ele já era um fantasma. Um mês depois, Amélia deu à luz uma filha linda e saudável. Ela a chamou de Clara, um nome clássico e forte, um nome sem vínculos com o passado recente e doloroso. No quarto silencioso e ensolarado do hospital, Harrison Vance segurava a neta pela primeira vez, seu rosto severo e poderoso transformado por uma expressão de amor incondicional. Ele olhou para Amélia, cujo rosto transbordava o brilho cansado e alegre da maternidade. A sucessão estava completa. O futuro da casa Vance estava garantido. 2 anos depois, o grande salão do Museu de Arte Moderna de São Francisco estava repleto da energia brilhante e otimista das comunidades tecnológica e filantrópica da cidade. Era a gala inaugural da Fundação Amélia Vance. No pódio, estava sua presidente, Amélia Vance, uma mulher que irradiava uma confiança e um propósito que lhe eram inteiramente próprios. Legado, disse ela à plateia extasiada, é frequentemente considerado algo que herdamos, um nome, uma fortuna.
Mas acredito que o verdadeiro legado é algo que construímos. Ele é construído por meio de nossas ações, de nossa integridade e de nosso compromisso de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Ela prosseguiu anunciando a primeira grande iniciativa da Fundação, um projeto de financiamento massivo para programas educacionais acessíveis e de alta qualidade para crianças. O mesmo projeto que Ethan havia descartado como perda de tempo. De uma mesa perto da frente, Harrison Vance observava sua neta Clara dormindo em seu carrinho ao seu lado. Ele viu a força, a visão, o caráter na mulher no palco. E ele sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em seus ossos, que havia feito a escolha certa. Ele havia sido forçado a amputar uma parte de sua própria linhagem para salvar seu império, uma escolha que o assombraria em seus momentos mais silenciosos. Mas, ao olhar para Amélia e depois para a criança adormecida que um dia herdaria tudo, ele entendeu que não havia perdido um filho. Ele havia ganhado uma filha e, com isso, assegurado um futuro para o nome Vance muito maior do que Ethan jamais poderia ter concebido. O acerto de contas havia terminado. A reconstrução havia começado. A cruel traição de Ethan Vance, que deveria ser uma declaração de sua própria liberdade, em vez disso desencadeou sua ruína completa e total. Ele erroneamente acreditava que sua linhagem o tornava intocável. Mas seu pai, o lendário bilionário Harrison Vance, fez uma escolha ditada não pelo sangue, mas pelo caráter, escolhendo sua honrada nora em vez de seu próprio filho desgraçado. Esta é uma história impressionante de dinâmica familiar, poder corporativo e o triunfo supremo da integridade sobre a herança. Enquanto Ethan ficou sem nada, Amélia renasceu das cinzas para se tornar uma líder poderosa, remodelando o legado Vance à sua própria imagem. O que você achou da decisão de Harrison? Conte para a gente nos comentários abaixo. Se você se interessou por esta história de poder e princípios, curta, compartilhe e inscreva-se para mais dramas inesquecíveis. Você acredita que um homem é capaz de destruir completamente a vida de 5 pessoas usando apenas a verdade? Hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar tudo sobre justiça, lealdade e as consequências dos nossos atos. O que aconteceu com Raquel naquela noite de outubro mudou tudo, e a vingança que veio depois foi mais devastadora do que qualquer violência física. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Adoraria saber de onde vem nossa galera incrível. E não esquece de apertar o sininho das notificações porque hoje vocês vão presenciar uma das histórias mais chocantes sobre natureza humana que já contei aqui no canal. Imagina só. Você está casado há 4 anos com a mulher da sua vida. Ela está grávida de 8 meses do primeiro filho de vocês. É uma sexta-feira à noite e vocês decidiram fazer um jantar especial para receber aqueles amigos de infância, os caras que você considera irmãos há 15 anos. Aquela galera que cresceu junto, que dividiu a mesa do refeitório na escola, que prometeu estar sempre ao seu lado. Raquel, minha esposa, tinha passado semanas organizando tudo. Contratou o buffet, arrumou as flores, escolheu os vinhos perfeitos. Não era para mostrar riqueza, não. Era porque ela genuinamente queria que todo mundo se sentisse bem-vindo e amado. Essa sempre foi a essência da Raquel. Ela conseguia fazer o mendigo se sentir como um rei só com a presença dela. Quando os convidados chegaram naquela sexta-noite, Raquel estava radiante no vestido prateado que havia sido feito sob medida para acomodar a barriga. O tecido brilhava sob a luz do lustre de cristal, fazendo ela parecer um anjo que havia descido do céu. Mesmo com 8 meses de gravidez, ela se movia com a elegância de uma bailarina, a postura de uma rainha. Ela cumprimentou cada convidado na porta pessoalmente, lembrando da bebida favorita de cada um, perguntando sobre a família, o trabalho, os sonhos. Serviu o vinho com mãos firmes, checou o conforto de todo mundo, riu educadamente de piadas que nem eram tão engraçadas assim. Ela dava mais do que recebia. Sempre foi assim. Era simplesmente a natureza dela. Mas eu comecei a perceber os sinais de problema logo no início da noite. O jeito que o Greg olhava para Raquel não era admiração, era outra coisa. A qualidade forçada da risada do Carlos quando ela falava. A forma como Antônio cerrava a mandíbula quando ela recusou educadamente a oferta dele de ajudar na cozinha. Os comentários amargos do Bruno sobre certas pessoas que têm tudo de mão beijada. E o Lucas, meu Deus, o Lucas observando eu olhando para ela, os olhos dele se enchendo de algo sombrio e venenoso. A inveja deles estava crescendo como um câncer há meses, talvez anos. A gentileza da Raquel só afiava o ciúme deles. Eles odiavam como ela se portava com elegância natural. Como eu olhava para ela como se ela tivesse pendurado a lua e as estrelas no céu. Como até no silêncio durante as histórias vulgares deles, ela parecia intocável, acima das crueldades mesquinhas deles. Conforme a noite avançava,
Os comentários ficaram mais afiados, mais diretos. Cutucadas disfarçadas de brincadeira, elogios com duplo sentido que cortavam fundo. O sorriso da Raquel nunca vacilou. Mas eu vi como a mão dela instintivamente se movia para proteger a barriga, o leve tremor na voz quando ela ria. Por volta das 9h30, eu anunciei: preciso dar uma saída no mercado. Estávamos ficando sem champanhe, e o Antônio tinha mencionado que tinha uma loja nova na Quinta Avenida que vendia Dom Pérignon. Vou com você, a Raquel ofereceu imediatamente, já começando a se levantar da cadeira com alguma dificuldade. Não, querida. Eu beijei a testa dela com carinho. Descansa esses pés lindos. Volto em 20 minutos, no máximo 30. Enquanto pegava as chaves e o casaco, encontrei o olhar do Lucas. Cuida dela enquanto eu não estou, irmão. Ele acenou solenemente. Pode deixar. Ela é família. Essas seriam as últimas palavras honestas que ele falaria comigo. Quando saí para a noite fresca de outubro, fechando a porta atrás de mim, pensei que estava deixando minha esposa nas mãos mais seguras possíveis. Cercada por homens que haviam jurado protegê-la, que celebraram nosso casamento, que prometeram ser padrinhos dos nossos filhos. Eu não tinha ideia de que estava deixando ela com lobos. No momento que meu carro saiu da garagem, as máscaras caíram. Começou com sussurros, como veneno se infiltrando pelas rachaduras de uma fundação. Porque ela sempre se veste como se estivesse indo para uma gala, murmurou o Carlos, as palavras arrastadas por causa do vinho. Olha como ela senta, acrescentou o Bruno com nojo. Como se estivesse posando para uma revista. Mesmo grávida, ela acha que é um presente de Deus para a humanidade. Raquel tentou manter a compostura, aquele sorriso lindo nunca desaparecendo completamente. Ela segurou a barriga protetivamente, nosso filho ainda não nascido se mexendo inquieto dentro dela, como se sentisse o perigo. Alguém quer mais aperitivos? Fiz aqueles de espinafre que vocês amavam na faculdade. A tentativa dela de normalizar a situação só pareceu irritá-los ainda mais. Sempre fazendo a anfitriã perfeita, rosnou o Antônio, se levantando cambaleante. Sempre se achando muito melhor que o resto de nós, né? Eu não entendo. A voz da Raquel permaneceu calma, mas eu depois ouviria o tremor nela quando assistia às imagens de segurança. O que foi que eu fiz para incomodar vocês? Se falei algo errado. Falou algo errado. A risada do Greg foi áspera e feia. Você não precisa falar nada, princesinha. Sua existência inteira que é errada. O jeito que você entra no ambiente e rouba todo o oxigênio. O jeito que você fez ele esquecer da família verdadeira dele. Nós. As outras mulheres na festa, Sara, esposa do Carlos, Lisa, namorada do Bruno, e a acompanhante do Antônio, cujo nome ninguém lembrava, se remexeram desconfortáveis nas cadeiras. Elas sentiram o perigo se acumulando como nuvens de tempestade, mas nenhuma falou nada. Mais tarde, no tribunal, elas testemunhariam sobre a covardia delas, o fracasso em proteger outra mulher quando ela mais precisava. Você o virou contra nós, Lucas falou pela primeira vez, a voz fria como inverno. Antes de você aparecer, éramos irmãos. Cuidávamos uns dos outros. Agora ele mal liga, mal visita. É como se não existíssemos. Os olhos da Raquel se encheram de lágrimas, mas ela continuou tentando acalmar a situação. Isso não é verdade. Ele ama muito vocês. Fala de vocês constantemente. Se preocupa com vocês. Cala a boca. Explodiu Carlos, cuspe voando dos lábios dele. Só cala essa boca mentirosa. Foi quando Greg empurrou o ombro dela com força suficiente para fazê-la tropeçar. Os outros convidados suspiraram, mas ninguém se moveu para ajudar. O medo os havia paralisado. Ou talvez fossem apenas covardes no fundo. Greg, por favor, sussurrou Raquel, as duas mãos agora cobrindo a barriga. O bebê. O bebê, o bebê, zombou Antônio numa voz aguda. Sempre sobre o bebê precioso. O que faz seu filho tão especial? O que faz você tão especial? A mentalidade de Matilha havia assumido controle completo agora. Eles cercaram a cadeira dela como hienas circulando uma presa ferida, se alimentando da crueldade e raiva um do outro. Você me deu um tapa uma vez. O Antônio se abaixou, o hálito fedendo a álcool e ódio. Naquela festa de Natal 3 anos atrás, quando tentei dançar com você. Lembra? Você me humilhou na frente de todo mundo. Me fez parecer um idiota. Você estava bêbado. A voz da Raquel era quase inaudível agora. Estava sendo inapropriado. Eu estava tentando proteger meu casamento, minha reputação. Sua reputação, o Bruno riu amargamente.
E a minha? Quando vim até você ano passado, desesperado, implorando por ajuda com as contas médicas da minha mãe, você olhou para mim como se eu fosse lixo. Fala com meu marido, você disse, como se eu não valesse seu tempo. Achei que seria mais apropriado. Raquel tentou explicar, mas eles não estavam mais ouvindo. Estavam além da razão, além da humanidade. Anos de ressentimento acumulado, ciúme e masculinidade tóxica se combinaram em algo monstruoso. Sem ele, você não é nada, sibilou Lucas, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Um rosto bonito com cabeça vazia. Você acha que é tão inteligente, tão sofisticada. Mas o que realmente conquistou? O que contribui além de ficar bonita pendurada no braço dele? A crueldade dessas palavras vindas do homem que brindou nosso casamento, que prometeu protegê-la, quebrou algo dentro da Raquel. Eu pude ver nas imagens depois, o momento exato quando o espírito dela começou a rachar. Levanta, Greg comandou de repente. Eu preferiria continuar sentada, se não se importam. O bebê está pressionando minha bexiga. O Carlos agarrou o braço dela e a puxou para cima com força viciosa. Raquel gritou de dor enquanto lutava para manter o equilíbrio, a mão instintivamente indo para a região lombar onde o peso do bebê causava dores constantes. Você sempre olha para mim com desdém. A voz do Bruno subiu para um grito. Em toda reunião, toda festa, você mal reconhece minha existência. Bem, olha para você agora. De pé onde pertence, recebendo ordens dos seus superiores. Foi quando o Antônio a empurrou. Não com força suficiente para derrubá-la imediatamente, mas o bastante para fazê-la cambalear para trás nos saltos. O vestido prateado dela girou ao redor das pernas como mercúrio líquido enquanto ela lutava para se manter em pé. Dança para nós, ele comandou com prazer doentio. Você é tão graciosa, tão elegante. Mostra para nós como uma dama de verdade se move. Por favor, a voz da Raquel se quebrou completamente agora. Por favor, não façam isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Não fez nada. Lucas se levantou, dominando a forma trêmula dela. Você destruiu nossa irmandade. Criou uma separação entre irmãos de sangue. Você o fez escolher, e ele escolheu você. Outro empurrão, dessa vez do Carlos. Raquel tropeçou mais para trás, as mãos desesperadamente procurando algo para se apoiar. Interesseira! Gritou o Greg. O Bruno se juntou. Princesinha perfeita. A voz do Antônio pingava sarcasmo e ódio. As vozes deles se elevaram num crescendo de abuso, cada homem tentando superar os outros em crueldade. As mulheres na sala ficaram congeladas, algumas chorando silenciosamente, todas apavoradas demais para intervir. E então o Lucas deu o empurrão final. Não um empurrão violento, mas firme o suficiente para derrubar uma mulher grávida de salto alto. Os braços da Raquel se mexeram desesperadamente enquanto ela lutava para manter o equilíbrio. Mas a gravidade e a física já haviam reivindicado a vitória. Ela bateu no chão de mármore com um som que assombraria meus sonhos por anos. O vestido prateado se espalhou ao redor dela como mercúrio derramado, o cabelo escuro se espalhando pela pedra fria. As mãos imediatamente foram para a barriga proteger nosso filho ainda não nascido. O Greg se adiantou, o sapato italiano caro pairando sobre o estômago dela como espada de Damocles. Olha para você agora, ele sussurrou com satisfação. Como os poderosos caem. Raquel olhou para eles através das lágrimas que capturam a luz do lustre como diamantes líquidos. Por favor, ela sussurrou uma última vez. Por favor, não machuquem meu bebê. Mas eles estavam além de ouvir, além de se importar, além de qualquer semelhança com decência humana. E foi quando eu entrei pela porta da frente carregando 2 garrafas de Dom Pérignon e assoviando baixinho, completamente despreparado para a cena de horror que me esperava. O assobio morreu nos meus lábios quando entrei na minha própria sala e me vi num pesadelo. O tempo pareceu desacelerar, como mel pingando de uma colher. As garrafas de champanhe escorregaram das minhas mãos nervosas, batendo no chão de mármore com estrondos explosivos que ecoaram pela sala subitamente silenciosa como tiros. Cristal e destroços se espalharam pelo chão numa espuma de luxo e destruição. Lá estava ela, minha Raquel, meu anjo, meu mundo inteiro, encolhida no mármore frio como um pássaro quebrado. O vestido prateado estava amassado e manchado, o cabelo cuidadosamente penteado agora bagunçado, a maquiagem borrada com lágrimas que capturam a luz como dor líquida. E de pé sobre ela, cercando-a como uma matilha de animais selvagens, estavam os 5 homens em quem mais confiava neste mundo. Os rostos estavam corados de vinho e algo muito mais sombrio, uma satisfação primitiva que gelou meu sangue. O silêncio se estendeu por uma eternidade,
quebrado apenas pelos gemidos suaves da Raquel enquanto tentava se sentar, as mãos nunca deixando a curva protetora ao redor do nosso filho ainda não nascido. O Greg foi o primeiro a me notar. A cor sumiu do rosto dele como água de uma represa quebrada, a boca abrindo e fechando silenciosamente como um peixe lutando por ar. Jesus Cristo, sussurrou Carlos, dando um passo instintivo para trás. O Antônio realmente riu, uma risada curta e nervosa que não tinha humor algum. Oi, cara, você voltou cedo. Nós estávamos só. Só o quê? Minha voz saiu estranhamente calma, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante do que se eu tivesse gritado. Só exatamente o que vocês estavam fazendo com minha esposa grávida. O Bruno abriu a boca para falar, provavelmente para mentir, para inventar alguma história que fizesse aquilo parecer qualquer coisa menos o que era. Mas o Lucas, meu melhor amigo, meu padrinho, meu irmão, o interrompeu. Ela caiu, ele disse simplesmente, encontrando meus olhos com o que parecia desafio. Mulheres grávidas são desajeitadas. Você sabe como é. A mentira foi tão casual, tão sem esforço, que me atingiu mais forte que um golpe físico. Isso não era um momento de loucura, uma perda temporária de controle. Isso foi calculado, planejado. Eles haviam discutido o que diriam se eu voltasse cedo. Raquel conseguiu se apoiar num cotovelo. E quando ela olhou para mim, eu vi algo nos olhos dela que ficaria comigo para sempre. Não apenas dor ou medo, mas um tipo de descrença de coração partido. Os homens que ela havia recebido em nossa casa, alimentado com as próprias mãos, tratado como família, haviam mostrado seus verdadeiros rostos. Você voltou, ela sussurrou, a voz tão suave que quase não ouvi sobre o batimento do meu próprio coração. Eu me ajoelhei ao lado dela, cuidando para não escorregar no champanhe derramado, e a ajudei a sentar. O corpo dela estava tremendo como uma folha num furacão, e eu podia sentir o bebê se mexendo inquieto dentro dela, como se nossa criança pudesse sentir o trauma nos cercando. Estou aqui. Murmurei contra o cabelo dela. Estou aqui agora, querida. Mas mesmo enquanto a consolava, meus olhos nunca deixaram os 5 homens que acabaram de se revelar monstros usando rostos familiares. Eles se remexeram desconfortáveis sob meu olhar. Alguns pareciam envergonhados, outros desafiantes. Todos percebendo que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Cada segundo disso está gravado, eu disse calmamente, minha voz carregando claramente pela sala. Foi quando o pânico real começou. O rosto do Greg foi de pálido para cinza. Que câmeras? Não tem câmeras aqui. Eu sorri então, mas não foi uma expressão agradável. O sistema de segurança novo foi instalado mês passado. A Raquel queria poder verificar o quarto do bebê de qualquer lugar da casa, então instalamos câmeras em todos os cômodos exceto os quartos e banheiros. Tirei meu telefone e abri o aplicativo que se conectava ao nosso sistema de segurança. A tela mostrava múltiplos ângulos de câmera, todos gravando em alta definição. Virei o telefone para que pudessem se ver 20 minutos atrás. Se ver cercando minha esposa como predadores. Ativado por movimento. Continuei conversacionalmente. Áudio e vídeo armazenados na nuvem automaticamente. No momento que vocês começaram a se mover agressivamente, começou a gravar tudo. Cada palavra, cada empurrão, cada chute. O Carlos fez um som estrangulado na garganta. Você não pode. Isso é propriedade privada. Você não pode usar isso contra nós. Na verdade, eu posso. Minha voz permaneceu mortalmente calma. É minha casa, minha propriedade, meu sistema de segurança. E mais importante, é evidência de agressão a uma mulher grávida. O Bruno tentou protestar. Não foi agressão. Ela caiu. Estávamos só conversando, tendo uma discussão. Vocês estavam só conversando quando chamaram ela de vagabunda? Perguntei, consultando meu telefone. Ou quando o Antônio exigiu que ela engatinhasse? Foi só uma discussão quando Greg colocou o pé no estômago dela enquanto estava no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os outros convidados, as testemunhas que haviam sentado congeladas de terror, pareciam ter parado de respirar. O Lucas se adiantou então. E por um momento pensei que ele poderia pedir desculpas, mostrar algum vislumbre do homem que eu havia chamado de irmão por 15 anos. Em vez disso, ele disse: Então, o que você vai fazer? Chamar a polícia dos seus amigos mais velhos. A casualidade da pergunta, a suposição de que nossa história juntos lhe dava imunidade às consequências, foi o último prego no caixão da nossa amizade. Ajudei Raquel a se levantar, apoiando o peso dela enquanto ela balançava instável. Ela se apoiou em mim, o corpo ainda tremendo,
e eu podia sentir a umidade das lágrimas dela encharcando minha camisa. Não, eu disse finalmente, olhando cada um deles nos olhos. Não vou chamar a polícia. Alívio inundou os rostos deles por exatos 3 segundos. Vou fazer algo muito pior. Vou deixar vocês se destruírem. E com isso, ajudei minha esposa ao elevador que nos levaria ao nosso quarto, deixando 5 homens confusos e assustados parados nos destroços do que um dia foi amizade. Eles não tinham ideia do que estava por vir, mas aprenderiam. Oh, como aprenderiam! Eu não dormi naquela noite. Como poderia? Com a Raquel chorando baixinho ao meu lado, as mãos nunca deixando a barriga, nosso bebê chutando inquieto como se sentisse o sofrimento da mãe. Em vez disso, sentei no meu escritório em casa, as imagens de segurança tocando em repetição na tela do computador. Assisti dezenas de vezes, cada visualização revelando novos detalhes, novos níveis de crueldade que havia perdido antes. O jeito que o sorriso do Greg se alargou quando a Raquel caiu. A satisfação nos olhos do Carlos quando a chamou de vagabunda. A excitação óbvia do Antônio ao ver uma mulher bonita sendo humilhada. O prazer amargo do Bruno em finalmente conseguir vingança por uma ofensa percebida. E o Lucas, meu Deus, a calculação fria do Lucas enquanto orquestrava a coisa toda. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Não um plano nascido de raiva ou paixão, mas algo muito mais perigoso. Um plano nascido de amor e inteligência fria e metódica. Veja bem, eu conhecia esses homens melhor do que eles se conheciam. Sabia os medos deles, as fraquezas, os segredos. Sabia exatamente o que mais valorizavam neste mundo. E eu ia tirar tudo deles, pedaço por pedaço, até não sobrar nada além da memória do que haviam feito com minha esposa. Comecei com o Greg porque ele era o mais barulhento, o mais arrogante, aquele que achava que o sucesso tornava intocável. Greg Wilson, vice-presidente sênior de marketing da Henderson Associates, uma empresa familiar que se orgulhava de valores tradicionais e envolvimento comunitário. O Greg adorava se gabar do escritório com vista, do carro da empresa, do salário de 6 dígitos. Ele usava o título do trabalho como uma coroa. A família Henderson havia construído a fortuna na reputação de integridade. O velho Henderson ainda vinha ao escritório todos os dias aos 83 anos, e tinha tolerância zero para escândalo. Às 9 da manhã em ponto na segunda-feira, enviei um arquivo de vídeo cuidadosamente editado para o endereço de e-mail pessoal da diretoria da Henderson. Todos os 12 membros, incluindo o próprio velho Henderson. O vídeo mostrava o Greg em toda a sua glória, colocando o pé no estômago de uma mulher grávida, chamando ela de nomes degradantes, rindo enquanto ela implorava por misericórdia. Incluí uma nota profissional breve. Caros membros da diretoria, acredito que devam estar cientes de como um dos executivos seniores de vocês se comporta em particular. Estas imagens foram tomadas numa reunião social e mostram o Sr. Greg Wilson agredindo minha esposa grávida. Confio que tratarão dessa questão de acordo com os valores declarados da empresa. Às 10 da manhã, meu telefone estava tocando. Não o Greg ligando para ameaçar ou implorar, mas um investigador particular que a família Henderson mantinha, perguntando se eu estaria disposto a fornecer evidências adicionais para a investigação interna deles. Ao meio-dia, o Greg estava em alta no Twitter. Alguém havia vazado o vídeo, e hashtag agressão mulher grávida estava se espalhando como fogo selvagem. Os comentários eram brutais, implacáveis, exatamente o que o Greg merecia. Às 2 da tarde, manifestantes se reuniam do lado de fora da Henderson Associates, exigindo a demissão imediata do Greg. Vans de notícias chegaram para filmar a multidão crescente. Às 4 da tarde, o Greg foi escoltado para fora do escritório de vidro pela segurança, carregando seus pertences pessoais numa caixa de papelão, enquanto câmeras de notícias capturavam cada passo humilhante. O homem que havia pressionado o sapato italiano contra o estômago da minha esposa agora estava desempregado, não empregável, e publicamente desgraçado. Mas eu estava só começando. Carlos Matthews sempre foi o homem de família do nosso grupo, constantemente postando fotos da esposa Jennifer e dos 3 filhos nas redes sociais. Férias familiares perfeitas, jogos da escolinha, peças teatrais da escola. A identidade inteira do Carlos estava envolvida em ser o marido e pai ideal. Jennifer era professora de jardim de infância, amada na comunidade, ativa na igreja, presidente da Associação de Pais e Mestres. Era também, eu sabia de anos de observação, uma mulher de princípios morais inabaláveis que se casou com o Carlos acreditando que ele compartilhava os valores dela. Na terça de manhã, Jennifer encontrou um pendrive na caixa de correio contendo as imagens completas de segurança junto com um bilhete simples. Achei que você deveria saber com quem realmente está casada. Assisti do meu carro enquanto o mundo da Jennifer desmoronava.
Ela ficou sentada na garagem por 20 minutos depois de assistir ao vídeo, o rosto nas mãos, o corpo balançando com soluços que eu conseguia ouvir através das janelas fechadas do carro. Naquela tarde, os filhos do Carlos foram buscados na escola pela avó. À noite, as fechaduras da casa do Carlos haviam sido trocadas. No fim da semana, Jennifer havia entrado com pedido de divórcio e conseguido uma ordem de restrição. O Carlos tentou me ligar, tentou se desculpar, tentou explicar. Deixei todas as ligações irem para o correio de voz e as apaguei sem ouvir. Ele havia chamado minha esposa de vagabunda enquanto ela estava indefesa no chão. As palavras dele, a escolha dele, as consequências dele. O Antônio era o próximo. E cara, o Antônio facilitou tanto. O Antônio era um solteirão perpétuo, um charmoso tagarela que fazia malabarismos com múltiplas mulheres ao mesmo tempo. A namorada atual, Amanda, era uma advogada imobiliária de sucesso que achava que era a única do Antônio. A amante, Vanessa, era instrutora de yoga que acreditava que o Antônio ia deixar Amanda por ela. Ambas as mulheres eram inteligentes, bem-sucedidas e completamente inconscientes da vida dupla do Antônio. Mas estavam prestes a descobrir. Enviei o vídeo para ambas simultaneamente, junto com evidências da traição do Antônio que havia cuidadosamente coletado ao longo dos anos, fotografias, mensagens de texto, recibos de hotel. Homens como o Antônio sempre ficam desleixados quando acham que ninguém está olhando. O vídeo mostrava o Antônio em toda sua glória nojenta, zombando de uma mulher grávida no chão, exigindo que ela engatinhasse, tendo prazer óbvio na humilhação dela. A Amanda terminou com ele via mensagem de texto: "Você não é homem, é um monstro. Nunca mais entre em contato comigo." A Vanessa fez um estrago nas redes sociais, postando o vídeo com o nome completo e localização do Antônio, alertando outras mulheres para ficarem longe dele. A hashtag Antônio é abusivo começou a viralizar na nossa cidade. Em uma semana, o Antônio foi de ter mulheres demais para não ter nenhuma. O apartamento dele foi atacado com ovos. O carro foi vandalizado. Os bares favoritos se recusaram a servi-lo. O homem que achava que era um presente de Deus para as mulheres descobriu que as mulheres têm memórias longas e redes ainda maiores. O Bruno estava se afogando em dívidas de jogo. Dívidas que havia acumulado em jogos de pôquer clandestinos comandados por pessoas muito perigosas. O Bruno achava que ninguém sabia do vício, mas eu suspeitava há anos. Os ternos caros que não podia pagar. Os empréstimos desesperados. O jeito que as mãos tremiam quando achava que ninguém estava olhando. Eu não precisava destruir o Bruno. Só precisava garantir que as pessoas certas soubessem exatamente que tipo de homem estavam lidando. Na quarta noite, cópias das imagens de segurança chegaram ao Vicente Torino e seus associados. Os homens a quem o Bruno devia dinheiro. Não eram homens legais, não eram homens que perdoavam, homens que se importavam mais com reputação e respeito do que com justiça ou misericórdia. O Bruno havia chutado uma mulher grávida enquanto estava caída.